Seja bem-vindo, Pedrão. Muito obrigado, irmão, por aceitar esse convite, por fazer parte desse projeto aqui. E muito obrigado, de verdade, por você estar aqui. E aí, conta pra gente um pouquinho aí, cara. Quem é o Paulo Pedrão? Não é Paulão Pedro, como já te chamaram, mas é Paulo Pedrão. E aí, fala um pouquinho quem você é, o que você trabalha na sua igreja hoje, no seu trabalho profissionalmente, o que você está fazendo. Conta um pouquinho aí para a galera também te conhecer, Pedrão. E não é Pedro Paulão também, Ana. O pessoal do meu não trabalho inverteu. Me apelidaram de Pedro Paulão. Cara, você contou isso na última vez que a gente se encontrou lá. E eu falei, meu Deus. Não, para começar, quando eu te conheci, e aí você falou assim, não, eu tenho um livro escrito, não sei o quê, sobre esse tema que a gente está falando aqui. Eu esqueci até de pegar ele, mas depois eu vou mostrar. E aí, a gente falando, e aí, todo mundo chamando tu de Pedrão. Na sala, pô, Pedrão. E aí, quando você trouxe o livro, eu falei, pô, cara, eu quero um livro teu. Trouxe o livro que eu olhei, Pedrão. Eu falei, só pensei, que autoestima, mano. O cara botou Pedrão na capa, cara. Beleza, pô, tá bom, mano. O livro é dele, ele bota como ele quiser, né? E aí, cara, quando eu olhei Pedrão, eu falei, cara, que maravilhoso. E aí eu fiquei com vergonha de te falar isso. E aí daqui a pouco, cara, pô, não, é só o sobrenome do cara. O Pedrão é sobrenome. Não estão chamando ele de Pedrão. O nome dele não é Pedro. Aí eu, caramba, cara, o nome do cara... E eu só pensando que era a autoestima do cara, mas beleza, Essa foi a primeira vez que eu ouvi. Foi pais de amigos meus, quando me conheceram finalmente, que eu tenho 1,80 m. Isso é o Pedrão? Eu achava que ele tem Pedrão... 10, 100 quilos, sabe? Obrigado, me sinto privilegiado de estar aqui. Prazer estar aqui com você. Ô, irmão. Você também que está assistindo a gente online. Meu nome é Paulo Pedrão. Conheci esse lindão aqui no nosso mestrado, lá na FABAPAR, Faculdade Batistas do Paraná, em Curitiba. Isso aí. Vinculado à Convenção Batista. Eu sou professor e tutor lá na FABAPAR. Uhum. E eu sou líder de educação cristã no campus do bairro Uberaba, da Igreja Batista do Bacaxiri, aqui em Curitiba. Atualmente, essas são as três funções, os 3 trabalhos que Deus tem dado para mim. E eu tenho descoberto, graças a Deus, o dom de mestre. Isso é algo muito curioso, porque a gente escuta, principalmente no meio batista, no meio mais tradicional, que os dons são descobertos conforme você vai servindo, né? Sim. E eu nunca sabia que eu era bom para ensinar. Era bom, talvez eu não me expressei bom aqui, mas bem, que eu tinha esse dom. Isso é graça de Deus, isso não tem nada a ver comigo, se é melhor ou pior do que alguém. Mas eu descobri ensinando, começou com a minha esposa, e depois foi vir na prática, e está sendo um privilégio. E algo que já vou aproveitar e comentar aqui, Hanan, eu não sei se você já experimentou isso, mas algo nesse ano que eu tenho experimentado é aquela convicção, não de salvação, mas de que eu fui salvo para isso. E, cara, isso tem me constrangido. E é um sentimento muito louco. Eu nunca tinha sentido isso, experimentado isso na minha caminhada cristã. A gente fala muito, né, no meio cristão, a convicção de salvação, que é o Espírito Santo que testifica, e isso precisa ser buscado. Mas convicção de que eu fui salvo para fazer algo específico, eu comecei a experimentar esse ano. Cara, que maravilha! Glória a Deus todos os dias, tem sido uma experiência muito gratificante, muito gostosa, muito louco. Eu tenho tentado trabalhar para que pessoas perto de mim busquem isso também, né? Eu acho que a gente às vezes fica andando que nem barata tonta em círculos, e tá tudo certo esse sentimento de a gente agradar a Deus. Mas mas eu tenho percebido que o tanto de tempo que eu passei frustrado enquanto não tive essa convicção, sabe? Às vezes Deus recebe com bom grado, às vezes a gente vai receber muitos galardões porque a gente serviu de bom coração a Deus, mas não é a mesma coisa quando a gente não tem essa convicção, né? Você experimentou isso? Cara, eu vou te falar que eu comecei a experimentar isso assim, e eu vou te dizer um exemplo claro de quando eu senti muito isso. Primeiro, cara, você botou assim, só estou fazendo isso por enquanto. Cara, só de você ser tutor, tu tá ali tutoriando, tipo, não, vamos tutoriar pouca gente, só uns 150 alunos.
tu vai fazer a tutoria. Então, tu já tá fazendo muita coisa. Não é só dos alunos, é dos professores também. É isso aí, é isso aí. Cara, mas é muito engraçado isso que você falou e eu acho maravilhoso esse sentimento que tu tá tendo, porque, cara, não tem problema, eu acho que tem gente que quer fingir humildade ou uma falsa modéstia e falar, não sou bom nisso. Cara, eu sinto que Deus tem me chamado para isso, eu venho evoluindo. Você não é bom só porque Deus te deu o dom e você não fez nada, você também faz a sua parte se dedicando, né? E, cara, e que maravilha que você sente esse chamado, esse dom mestral, enquanto vai ter outro, cara, que tem um dom melhor para o louvor, tem um outro que vai ter especificamente para pregação, para o pastoreio, o outro evangelístico. Amém. Nós somos um corpo e é bom quando cada um entende a sua parte, né? Porque quando tu entende a sua parte, por exemplo, eu sou um cara que eu amo dar aula, mas caraca, Pedrão, eu não ligo. Tem gente que chega lá na igreja e fala assim, pô, tu não prega? E eu falo, se me chamarem um dia para pregar, tá bom. Mas não é aquele negócio, eu não fico naquela de, poxa, se eu estivesse pregando, eu faria tal jeito. Se eu tivesse... Não, cara, eu entendo que tem gente que faz muito melhor do que eu aquilo. Tem um chamado para aquilo. E amém, eu me sinto bem fazendo o que eu entendo certo no lugar que Deus me chamou para fazer, cara. Isso, eu acho que esse é o melhor sentimento, né? Esse que você falou, eu vou... esse lugar que Deus me chamou, você colocou de uma maneira específica, isso eu acho que falta também no nosso meio, né? Parece que eu tenho a impressão que os cristãos estão mais preocupados em tomar o lugar do outro do que buscar em Deus qual é o cantinho que Deus quer que eu fique. Perceba que é diferente, né? Você não está querendo tomar o lugar que alguém já está ocupando para a glória de Deus, mas é encontrar o teu espaço. E aí, não sei, para mim, pelo menos eu tenho percebido duas coisas, né? Eu vejo pessoas que se sentem intimidadas quando você tenta encontrar o teu espaço. Elas não acreditam que você quer encontrar o teu espaço, que de alguma forma quer roubar o espaço delas. E as pessoas que não buscam isso. Não, se Deus me chamou para ser pastor, então eu tenho que tomar o lugar de alguém. Então quem vai ser? Pera lá, você não pode desenvolver um ministério novo onde você está, sabe? Aí fica aquela briga, aquele cabo de guerra, quem que vai tomar o espaço. Cara, você, quando você fala isso, eu acho que você cada vez vai sentir mais isso, assim, nesse dom mestral, que agora você não vai ser só mais um mestre de título, que daqui a pouco tu tá recebendo o teu mestre de título, né? Tu não vai ser só um título de mestre, mas o dom mestral, cara, eu acho que a melhor coisa que tem é quando você fala assim, cara, eu tô ali ensinando, e tu não tem essa vaidade de, tipo, tu precisa ser o melhor. Tu, na verdade, quer que todo mundo que você tá passando o que você aprendeu seja melhor do que você, cara. Né? É aquela ideia de, tipo assim, cara, o aluno tá superando o mestre. O cara que acha que o mestre tá chateado que o aluno tá superando, tem alguma coisa errada. Na verdade, o mestre que vê o aluno superando fala, caramba, ensinei bem. Eu levo jeito para isso. Eu levo tanto jeito que ele tá melhor do que eu. Então, eu não sei te dizer em todas as áreas isso, porque eu não tenho esse dom para todas as áreas, mas no mestral, eu sinto que, pelo menos o mestre, assim, eu sinto que o mestre fica extremamente satisfeito quando o seu aluno começa a te passar. Vocês podem dizer assim, porque o que tu falou, cada um tem um caminho e Deus vai abrindo essas portas. Mas tu vai vendo um cara que você deu aula, que você passou o que você sabia, e aquele cara ele começa a sentir tanta fome por aquilo, que ele vai só querendo aprender mais, e tu fala, cara, no bom sentido cara, criei um monstro. O cara tá demais, assim, o cara ele se dedica, ele é bom no que ele faz. Eu, pelo menos, sinto isso, e quando eu vejo que a coisa tá andando assim, me dá uma satisfação gigantesca, irmão. Gigantesca. No caso ali, o que você falou é verdade, mas tem outro também que eu tomo a liberdade para acrescentar. No caso, eu sempre fiquei muito frustrado já vou incluir o pessoal aqui. Antes desse podcast começar, eu estava conversando com o Hanan e comentei com ele que eu cresci enquanto criança e adolescente no meio pentecostal e na época já estava flertando com o que a gente chama hoje de neopentecostalismo. Sim. Mas eu sempre gostei de ler a Bíblia
e precisei fazer um detox depois. Então, eu cresci ouvindo todo tipo de jargão, e não apenas ouvindo, mas sentindo na minha pele e na minha vida e no meu relacionamento com meus amigos e principalmente família, o efeito de falsos ensinos, heresias, tanta besteira que é ensinar. E a força que eu precisei fazer para fazer um detox. Não que eu fiz o detox, a palavra de Deus, o Espírito Santo fez o detox. Então, o acréscimo que eu faria é, quando eu vejo que meus alunos, ou aqueles que estão acompanhando as aulas, estão começando a abrir os olhos, estão começando a entender. Então, aquela passagem de Paulo, eu queria dar churrasco para vocês, mas vocês estão ainda precisando de churrasco. É isso aí. A hora que eu vejo que eu estou fazendo desmame ali, e já pode dar um arroz com feijão, isso aí. Isso aí, é isso aí. Esse sentimento é muito bom. Poder fazer uma reforma ali, entendeu? Nesse sentido, tudo que a pessoa pensa. Sim. Nossa, que sentimento delicioso. Meu Deus. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E é isso, cara. Cada dia tu vai sentir mais isso. Tu vai encontrar mais isso. E isso eu acho que é aí que é a satisfação que Deus dá para o ser humano por ele estar fazendo o que ele tem que fazer no lugar certo, Pedrão. Então, quando você está fazendo o que você precisa fazer, você automaticamente vai ter essa satisfação em Deus de falar, cara, eu faço para agradar ele, quem fica satisfeito sou eu, cara. É incrível. E aí tu sente que não é nada forçado. Não é forçado você, tipo assim, cara, eu tô forçando a barra, porque, sei lá, talvez quando você era criança, você estava ali adolescente, talvez tu não pensasse em ser professor da escola bíblica, tu não pensasse em dar aula numa faculdade de teologia. Talvez a tua ideia de igreja, tu pensava, cara, vou ser músico, vou pregar, vou fazer qualquer outra coisa na igreja, né? E aí, às vezes, a gente fica forçando e lutando pelo que Deus chamou a gente para fazer, né? Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Mas, olha, a gente foi entrando pro tema da educação e foi embora. Mas isso casa com o tema de hoje. Isso casa. Posso dar um exemplo do que aconteceu? Pode dar. Porque a gente vai falar hoje sobre pregação expositiva. Sim. E o propósito é expor a escritura. Isso aí. Então, olha só o que aconteceu nas minhas últimas 2 aulas. Comentários que me deixaram muito grato a Deus. Eu chorei sozinho. Eu fiquei muito feliz. Porque às vezes a gente acha que tem que fazer malabarismo. E a gente esquece de deixar para o Espírito Santo fazer a obra, porque o nosso trabalho é, ok, a gente tem que ler, tem que estudar, tem que desenvolver o intelecto, mas a obra é de Deus, e o nosso trabalho é expor a Escritura. Eu comecei uma série bíblica, né, na EBD. Eu sei que o cristão normalmente não lê os livros proféticos, acha que ageu é o passado do verbo agir. Aí eu comecei pelos profetas menores, eu comecei pelos maiores, e agora eu passei por Isaías. E eu queria ler o trecho aqui de Isaías 58. Depois você lê em sua casa, mas olha só. O título que a Sociedade Bíblica deu aqui é O Jejum que Agrada a Deus. E é muito interessante que nesse trecho aqui, ele está falando qual é a verdadeira religião que Deus agrada, que agrada a Deus, porque boa parte da denúncia e as acusações que Isaías faz é sobre a falsa religião. Aí ele diz aqui, a partir do versículo 6, será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Porque lá no versículo 13 ele vai dizer assim, acontece que no dia em que jejum vocês cuidam dos seus próprios interesses, oprimem os trabalhadores e tralalalala. E aí o pessoal já entendeu que a teologia tem que ter a prática, tem que ter... Qual foi a reação de todos? Começou um choro na sala, e eles disseram, com suas palavras, mais ou menos o mesmo discurso. Eita, que eu só faço dieta.
Exatamente. E aí começa a ver a repercussão, porque Isaías faz alguns comentários semelhantes a Amós e Malaquias, do tipo, eu não me agrado, o cheiro de vocês não é agradável quando chega a mim, o louvor de vocês eu não aceito. E começou assim, meu Deus, vai passando um histórico, um filme na mente, meu Deus, que eu só faço dieta e eu acho que eu tô bem na fita. É isso aí. É isso aí. É inacreditável, né? É inacreditável. Eu acho que você fez o link, mas eu acho que eu falei que a gente estava indo para a educação e como as coisas vão só se encaixando. A gente falou isso de maneira natural, porque a gente já estava conversando isso antes de começar a gravar, e como tem tudo a ver com pregação expositiva, cara. Sim. Como uma coisa está ligada à outra diretamente, né? Da gente fazer a nossa parte, porque a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, de que não tem como ninguém pregar expositivamente sem ler o texto e só abrir lá na hora e falar, vamos ver o que sai, né? Usa aquela artimanha de vamos ver o que o Espírito Santo quer falar. Irmão, o Espírito Santo vai fazer a parte dele, mas ele quer que você faça a sua parte, cara. Uhum. É um trabalho em conjunto. Porque ele pode fazer tudo sozinho, Pedrão. A graça da coisa toda é que ele quer que você participe do que ele pode fazer sozinho, cara. Exato. Isso é extraordinário, né? Então, pô, isso é maravilhoso. Mas, cara, assim, pra gente começar, eu já mostrei o seu livro ali na introdução pra galera ver o seu livro. Depois você vai falar onde a galera consegue comprar. Tem outros livros do Pedrão. Então, quando você vê Pedrão, você vai ver uma pessoa com uma autoestima gigante por botar Pedrão. Mas explica pra gente aí, enquanto a galera não tem o teu livro, o que é a pregação expositiva? O que é essa pregação, esse modelo de pregação? O que é isso? Parece óbvio, mas não é. A pregação expositiva é quando a gente expõe a escritura. Sim. E ele fala, não, mas é óbvio. Não, não é óbvio. O pior é que não é óbvio. Porque a gente pode pensar, não, mas toda pregação expõe a escritura. Não expõe. Uhum. Não expõe. A pregação expositiva é quando a gente abre a Bíblia e expõe o seu conteúdo. E, infelizmente, o que a gente vê é o inverso. O pregador, ele tem um tema e aí ele força a Bíblia, tira textos de seus contextos, ele força uma argumentação, ele força uma argumentação a favor do tema que ele quer impor. Então, aí eu falo que é uma rixa pessoal que eu tenho, porque são pregadores que tratam a Bíblia como se fosse um buffet de self-service, sabe? Aham. Então, assim, tem casos específicos, né? Você não vai ver Jesus fazendo um funeral, algum profeta fazendo um funeral, o casamento, aí tudo bem, existem alguns temas que a Bíblia não foi clara. Mas, gente, olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho disso aqui, sério. Tem coisa aí, né? Tem coisa pra caramba pra ensinar, sabe? Então, e aí isso pra mim, casa com educação, eu particularmente eu não vejo diferença entre uma aula e uma pregação. Existem diferenças, claro. Mas nos dois, o propósito é ensinar, cara. É ensinar. Sim. Eu fico triste, eu fico frustrado, eu entendo que eu fui salvo para isso, porque, aí de novo, mencionando que eu experimentei as dores de ser enganado por um bom tempo, porque, mesmo que não seja intencional, eu acho uma canalice aqueles que foram incumbidos de pregar e ensinar a palavra de Deus, de não fazerem isso por um simples argumento. Quando a gente vai numa consulta médica, a gente não vai para debater com o médico, a gente já vai de guarda baixa, confiando que os 15, 20 anos de estudo, vai lá, 6 anos de medicina, 4 anos de residência, mais os anos de vestibular, porque é difícil entrar. Então, vai lá, os 15 anos de estudo foram suficientes para ele dar um diagnóstico preciso. E a gente faz isso com um arquiteto, quando vai fazer uma reforma em casa, com um engenheiro. Só que quando a gente trata a Bíblia, a gente pensa a mesma coisa. Então, quando o crente ele vai à igreja, o cristão, uma pessoa visita uma igreja, ele confia que aquele pastor estudou, que ele leu a Bíblia, que ele vai dar um ensino preciso. E embora seja uma verdade parcialmente correta, existe esse elemento de verdade, sim, dessa responsabilidade do pastor. Ele é pago, e bem pago para isso, ou deveria ser. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a caminhada cristã, ela é individual, todos nós precisamos. Só que, gente, tem gente aqui que mora
em cidades que você passa 4, 5 horas no trânsito, no metrô, com trem, com ônibus, você não vai ter tempo, você vai ter tempo para ler o quê? Um versículo no seu devocional, se conseguir ler um versículo. Então a nossa realidade é essa. E é uma briga pessoal que eu particularmente comprei para realmente abrir os olhos e, na medida do possível, confrontar esses pastores, porque eu acho uma canalice você usar da sua função não para estudar, para ser um pregador para a glória de Deus, mas para você ensinar ideias aleatórias, heresias, porque é conveniente para você manipular aquelas pessoas. Sim. Quando Pedro fala lá, né, que, olha, as mulheres helenistas não estão reclamando que não estão recebendo os alimentos, né, a provisão, e ele fala assim, vamos separar 7 pessoas para tomar conta disso, porque o nosso trabalho é estudar, orar e pregar, cara. Eu não posso atrapalhar isso. Infelizmente, Pedrão, quando você vai no médico, você confia que o médico estudou para aquilo, o arquiteto estudou para aquilo. Mas nesse modelo que a gente vive de, cara, só o Espírito Santo vai me guiar, e é o Espírito Santo que faz a obra, não é a gente. Infelizmente, as pessoas têm esse argumento, ou tentam usar esse argumento de maneira errada, para não estudar, cara. Para não se dedicar. Isso não significa que Deus não vai usar uma pessoa que não tenha feito uma faculdade, um seminário, uma pós, um mestrado, um doutorado. A gente não está falando isso. Mas acredito eu que no momento que você entende que Deus te chamou para aquilo, você tem que se dedicar para fazer o melhor para ele naquilo. Porque esse mesmo cara, se ele for um pedreiro, na teoria, esse cara trabalhou como pedreiro para aprender como ajudante primeiro, para depois ser pedreiro. Ele não foi pedreiro de cara. Ele não saiu pegando a massa e levantando. Gente, nós teremos pessoas extraordinárias fazendo isso de maneira assim, extraordinária mesmo. E aí, quando a gente fala extraordinária, é que está fora do ordinário, está fora do normal, né? E a gente conhece, a gente tem exemplos. Por exemplo, Charles Spurgeon é um exemplo. Ele começou a pregar ali de maneira fenomenal, fazendo o que ele tinha que fazer, e Deus usou ele para isso. Mas isso não vai ser o normal para todo mundo, cara. E outra, mesmo que ele não tenha estudado de maneira formal, ele era um cara que se dedicava, ele dizia a importância do estudo, mesmo que autodidata. Então não era alguém que não é porque não fez um seminário, não fez um mestrado, que ele não se dedicava ao estudo da palavra, né? Então, existe essa artimanha. E é claro, como você está falando da pregação expositiva, de expor o texto, cara, expor o texto não é uma coisa simples. Exige uma dedicação muito grande, né? Diferente de... Não sei se você já viu, com certeza você já viu gente assim que fala assim, cara, Pedrão, tu não tem noção. Eu tava vindo para cá e veio a palavra na minha cabeça. E a palavra veio na minha cabeça, irmão. Agora eu só preciso achar um texto para pregar o que eu já tenho. Eu já tenho a pregação na cabeça. Não. Já começou tudo errado, né, irmão? Já começou tudo errado. E aí, eu faço uma ponte dizendo que talvez, muito provavelmente, os cristãos perderam medo de Deus. Porque você falou assim, o engenheiro, ele se preparou, o pedreiro... Só que se a casa cair, ele responde criminalmente. Sim. Se o médico matar se um paciente morrer numa mesa cirúrgica, o hospital, aqueles médicos vão responder administrativamente, criminalmente, para entender o que aconteceu e se cabe alguma punição. Sim. E aí o cristão, ele acha, mas não existe um órgão do governo para me prender se eu prego heresia. Não existe, mas existe o Tribunal de Cristo. Sim. E a única diferença que a Bíblia faz entre o cristão comum e aquele que prega a palavra e ensina é que a responsabilidade para aquele que prega e ensina é maior. Essa é a única diferença. Sim. Eu tenho a impressão que eles perderam o medo. E aí eu lembro do livro de Atos sobre os bereanos. A única passagem na Bíblia em que um povo é chamado com espírito de nobreza é ali, depois vocês procurem lá no livro de Atos, em que depois que Paulo prega, os bereanos se reúnem para abrir escrituras, pergaminhos ali e ver se o que ele pregou fazia sentido ou não. Mas aí a gente vai à igreja, é o ungido do Senhor, você não pode questionar, você não pode confrontar, você não pode exortar se ele pregou besteira. Quem você pensa que é, seu rebelde? É isso aí.
E como isso era bom, né? Porque, tipo assim, não era só um cara, era um grupo de falar assim, era um grupo de estudo, Pedrão. Era simples assim. Escutamos a pregação, que pregação maravilhosa, hein, que o Pedrão fez. Vamos estudar o que o Pedrão falou? Até pra gente aprofundar mais. Porque uma pregação tu nunca consegue falar tudo. Tu sempre tá falando recorte, né? E aí tu vai, com esse recorte, tu vai montando uma tela inteira, né? Tu vai pintando uma tela inteira. Sim. E aí, dentro disso, existem outros modelos de pregação que eu não vou chamar aqui de, tipo assim, são errados e o expositivo é o certo, né? Mas por que você considera o modelo de pregação expositiva o mais interessante, o melhor para expor a palavra de Deus? Não é que uma pregação temática seja ruim, porque às vezes, talvez tu seja convidado, Pedrão, e fale assim, olha, a gente está tendo uma festividade aqui na igreja, a gente está falando sobre o tema tal, poxa, eu quero que tu pregue sobre o tema tal. Ótimo, né? Mas por que você considera a pregação expositiva um modelo mais adequado, cara, para expor as escrituras? Então, já respondendo a pergunta, então, pelo que a gente consegue perceber 3 tipos, né, de modelo de pregação. Você vai ter a expositiva, você vai ter a tópica ou temática e você vai ter a especial. E aí, só para explicar para o nosso espectador, a especial é quando tem um momento especial, um casamento, um momento fúnebre, um momento de festividade, tantos anos de vida de uma igreja, um ministério, enfim. Você não vai ter passagens bíblicas, Jesus fazendo um casamento e tal, então você precisa, excepcionalmente, buscar alguma passagem que seja adequada, propícia para aquele momento, seja para consolo, gratidão a Deus, enfim. O tópico, a temática, como o nome diz, ela, a partir de um tema, eu busco na Bíblia alguma passagem que se encaixe nisso. Eu acho que, dependendo do momento que a gente está vivendo, alguns temas sejam relevantes, importantes. Então, a gente não vai ver Jesus enfrentando comunidades LGBTs, por exemplo, ativismo político, embora a gente possa pincelar alguns momentos ali, algumas atividades políticas ou alguns profetas ali, mas especificamente algumas pautas de hoje, talvez a gente tenha que fazer um paralelo. Mas por onde que eu enxergo um problema? Quando a dieta, vou usar esse termo, quando a dieta de uma igreja, ela é única, se não exclusivamente ou majoritariamente, de uma pregação temática. É sempre um tema, é sempre um arrepio, é sempre um arrepio de madrugada que o pastor tem, é essa a temática, ele não vai ter uma biblioteca pessoal, ele não vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Pera lá, a gente tem 66 livros, milhares de páginas, olha a grossura disso aqui. Então, você vê, para mim, o maior problema é justamente quando a dieta, digamos assim, de ensino e pregação, ela é majoritariamente tópica ou temática, porque nós temos 66 livros, uma Bíblia com milhares de páginas, tantos livros, bati a mão aqui, com tantos autores, e você não vai expor esse conteúdo? Então, por exemplo, fazer uma crítica aqui ao movimento de batalha espiritual. Se fosse importante saber o nome de todos os demônios, será que Jesus não teria inspirado, o Espírito Santo não teria inspirado um livro com todos os nomes? Mas aí parece o Globo Repórter, onde vivem, como entram, como perturbam a família. Não é isso. Sabe? Então, assim, nós temos toda uma Bíblia com conteúdo em que Deus busca o relacionamento com a humanidade. Jesus vem e morre por nós para restaurar aquilo que foi perdido no Éden. Tem todo um conteúdo a respeito de santidade, obediência, como que Deus nos ama e nos auxilia em tudo isso. E isso já é difícil demais para quem já começou a caminhada cristã e vive o cristianismo, já é difícil demais, ocupa tempo demais. Vou perder meu tempo querendo saber como é que o demônio funciona, gente. Em vez de querer saber como é que Deus quer que você faça ou trabalhe para fazer da maneira que Deus já pediu, já deixou na sua palavra como fazer, tu está preocupado em tentar descobrir o que tu não precisa necessariamente descobrir. Não faz nem sentido. Jesus ressuscitou, rasgou o véu, a gente pela fé pode acessar a sala do trono? Não, eu quero ir lá no meio dos demônios. Sabe? Cara, um outro ponto que eu acho muito legal do expositivo, por exemplo, agora lá na igreja a gente está dando, na EBD, a gente está dando expositivo sobre Romanos. A gente já fez de outros livros, eu estou dando sobre Romanos. E aí eu acho muito legal o dispositivo, por quê? Você até falou do temático. Poxa, tem temas hoje que são muito essenciais da gente falar,
talvez não foi falado por Jesus lá atrás, tal. A gente consegue pincelar alguns textos. Mas, cara, o que eu curto muito da pregação expositiva também é que quando eu estou pregando sobre Romanos, eu estou dando aula lá sobre Romanos, não é porque o Hanan quer falar de determinados assuntos. Está na ordem. Então, você que estiver ouvindo alguma coisa, não se sinta ofendido. Porque, tipo, o Hanan, ele está falando isso porque isso me afeta. Não, eu não estou nem preocupado contigo, cara. Eu só estou seguindo a ordem. O livro, uma hora, vai falar de um tópico que talvez seja muito sensível para a igreja você falar só de maneira temática. Mas quando você está pregando de maneira expositiva, você vai ter que passar por aquilo, você vai ter que falar aquilo. E aí, não é perseguição a ninguém, não é dando indireta para ninguém, eu só estou pregando expositivamente, gente. Desculpa. O que eu normalmente eu digo e ensino existem temas que precisam ser trabalhados, sim, e não tem nenhum problema, desde que eles não tenham a primazia. A primazia é o que já foi escrito para nós. Sim. Então... Sim. Exatamente. Então, e quando você fala assim dos 66 livros, eu acho muito legal também, que eu tenho certeza que você sente isso, né? De como a palavra se renova, cara. Você pode ler o mesmo texto 1000 vezes, Pedrão, e você sempre está aprendendo algo novo, cara. Deus sempre está falando com você, tipo assim, olha, Pedrão, você já aprendeu isso aqui? Agora, não é que, gente, cuidado, tá? Não é revelação que só você tem. Se só você teve uma revelação daquele texto, se você fala assim, Pedrão, cara, nesse texto aqui de Isaías que você leu, cara, eu descobri algo, aí o Pedrão fala, porra, Hanan, não tem nada dizendo isso aí não. Aí eu falo com o Gusso fala, Hanan, não sei de onde você tirou isso aí não. Cara, leia de novo, porque você talvez só está imaginando algo. Mas o Helder Cardim, ele escreveu esse livro aqui, Curso Vida Nova de Teologia Básica. Sim. É uma introdução hermenêutica que ele faz um comentário que eu acho muito pertinente. Ele fala que um texto, ele tem um significado. Não, ele tem um sentido, ele foi escrito para ter um sentido só, mas ele pode ter vários significados. Então vamos pegar a parábola do filho pródigo, por exemplo. Qual que é o sentido dela? A alegria da salvação, que era uma crítica aos fariseus, que em vez de se alegrarem que os gentios estavam se convertendo, eles estavam pistolas. Sim. Mas quando a gente lê, dependendo do nosso estado emocional, o momento que a gente está vivendo, a gente deixa de lado esse sentido e a gente fala, nossa, como Deus é bom, está me esperando de braços abertos. Ou às vezes a gente se lava no choro, Deus me perdoa porque eu perdi tempo comendo comida com os porcos. Ou a gente fala, meu Deus, eu tô esse fariseu, eu devia estar alegre que meu cônjuge está se convertendo, eu queria que ele fosse pro inferno por não ter feito o que eu queria. É isso aí. E tá tudo certo isso. Mas um sentido com vários significados, né? Só tome cuidado com aquele significado que só você enxergou, né? E fazer doutrina em cima disso. Mas então, aí assim, tu deu esses pontos, né, de como o modelo expositivo é mais interessante, é mais adequado no geral, até porque você fala direto da palavra, né? E tu não cria uma pregação e busca uma passagem bíblica para aquilo. Aqueles caras que, o cara prega, Pedrão. E aí lá no meio da pregação, depois de meia hora, ele fala, vamos ler um versículo. Aí é um versículo só para carimbar o que ele disse. Tipo, pá! E aí normalmente é um versículo tirado de contexto, porque no texto inteiro ele não diz aquilo que ele está pregando há meia hora. E aí ele só, carimbei, agora eu posso voltar a falar o que eu quero. E aí ele volta a expor a ideia dele, né? Expor a ideia dele. Mas, cara, dentro da pregação expositiva, quais são os erros, assim, que os pregadores podem mais cometer ou estão mais cometendo nos dias atuais, cara? Quais são os maiores erros que você vê, assim? Claro que tu não precisa falar todos, porque a galera tá errando com vontade aí. Mas, assim, os que mais te chamam a atenção. Essa é a parte que eu trouxe algumas informações, alguns dados que eu queria mostrar para corroborar isso aqui que eu tô falando. Porque é fácil eu falar, cutucar, mas... Sim. Enfim, erros que eu vejo. E, cara, eu não vou dizer erro, vou dizer pecado e heresia. Tá. Erro que... Aí é algo meu, né? Chatice minha. O que eu acho que é um erro?
eu falar o que Paulo escreveu em Gálatas e, na verdade, é Coríntios. Tá, entendi. Agora, eu deliberadamente não estudar a Bíblia, pregar uma ideia da minha cabeça, o que eu acho legal, eu acho isso leviano, eu acho isso uma irresponsabilidade. E eu ainda acrescento as palavras pecado e heresia, porque a heresia, quando ela é deliberada, quando ela realmente atesta contra um princípio basilar dos fundamentos cristãos, Sim. e ela contribui, se a pregação expositiva, ela contribui para o cristão estar familiarizado com as escrituras, se arrepender dos seus pecados, conhecer mais de Deus, o que ele espera de nós, um falso ensino ele faz o oposto. Eu gosto de uma frase do pastor que disse: muitos cristãos estão caminhando anestesiados para o inferno. Anestesia, a pessoa acha que está tudo bem, mas não está. A pessoa está ela está desaprovada por Deus, mas ela acha que está tudo certo. Então, quais erros? Manipulação, um ensino consciente ou inconscientemente antibíblico, tem a questão de heresia, tem a questão, e tudo isso ele vai ter uma consequência espiritual, porque afeta assim a maneira com que nós vamos tomar decisões e nos relacionarmos com Deus e com aqueles ao nosso redor. Então ela impacta a nossa caminhada cristã. Se ela impacta a nossa caminhada cristã, ela pode impactar o nosso destino eterno. Nossa, Paulo, lembra de Mateus 7? Apartai-vos de mim, eu não sei quem são vocês. Então olha só que duro. Uma pessoa chega numa igreja, ela começa a conviver, ela começa a se familiarizar, ela se sente bem recebida, ela começa a amar as pessoas também. E por se sentir pertencente àquele lugar, ou benquista naquele lugar, ela resolve contribuir, ela começa a servir. Ela ouve pregações, ela ouve testemunhos, ela começa a ouvir várias coisas sobre Jesus. Só que conhecer sobre Jesus, ou ter informações sobre Jesus, é diferente de ter intimidade com Jesus. Na nossa turma de mestrado, você pode conversar com os professores, você pode conversar com o Gus, com meus colegas de trabalho, você vai ter várias informações a meu respeito. Isso não quer dizer que você me conhece, isso não quer dizer que eu te conheço. Uma quantidade tremenda de informação de Jesus pode dar a falsa ilusão de que ele te conhece de volta. Ele conhece porque ele é onisciente, eu estou falando de relacionamento. Então olha o perigo, a pessoa passa 20, 30 anos em um lugar achando que ela está bem, mas ela é um bode no meio das ovelhas. Que é a expressão que Jesus usa em Mateus 7. Então, quando eu uso esses termos que quem está ouvindo pode achar pesado, mas é isso, essa é a realidade bíblica. E aí eu queria compartilhar com vocês. Brasil não faz pesquisa, infelizmente, mas os Estados Unidos faz. E a Sociedade Bíblica, ela tem uma pesquisa que chama State of the Bible, o estado da Bíblia. Então eles fazem pesquisas todos os anos, continuamente, com todos os cristãos para saber, Globo Repórter, onde vivem, como vivem, acreditam, como comem. E aí a Arizona Christian University também fez algumas pesquisas. Eu queria compartilhar só algumas informações. Paulo, por que os Estados Unidos? Por algumas razões. Os Estados Unidos ele é tão grande quanto o nosso. Então, pelo menos para ter em termos de dimensão, a gente pode ter uma percepção do tamanho do estrago aqui. A nossa teologia ela é fortemente influenciada pela teologia dos Estados Unidos. Todo mundo sabe quem é Tim Keller, todo mundo sabe quem é Bill Johnson, um monte de Billy Graham. A gente, mesmo não querendo, a gente é alimentado pelos Estados Unidos a todo momento, né, cara? Todo mundo conhece Wayne Grudem, porque foram os presbiterianos e os batistas de lá, os pentecostais de lá, que fundaram igrejas aqui. Sim. Até um certo sentido, isso faz sentido, sim. Mas, infelizmente, não estamos produzindo teologia própria. Você pega lá o top 10 da Amazon com uma certa frequência, você vai sempre ver um americano ali, quase nenhum português, nenhum brasileiro. É verdade. Eu queria compartilhar algumas informações. Olha só. Então, olha só. Pastores que possuem uma cosmovisão bíblica. 4 a cada 10. E aqui inclui os pastores titulares, os pastores auxiliares, pastores docentes. Olha só, pastor docente de universidade é só 10%, tá? Que pastor isso, cara? Pastores de crianças e jovens que possuem uma cosmovisão bíblica, 12%. Então, 1 a cada 10 pastores que cuidam de EBD infantil, que cuidam de crianças, tem uma cosmovisão bíblica. Aí o pai e a mãe passa a semana inteira sem fazer um culto em casa, sem fazer um devocional em casa, sem cantar um louvor em casa, passa 6 dias da semana e ela acha que uma EBD com um filho de Satanás, que provavelmente a probabilidade de ser é muito alta, acha
isso vai ser o suficiente para ensinar teu filho a caminhada cristã. Se você faz isso, mude para ontem. Cara, mas é um número ridículo, Pedrão. Então, olha só, mas os Estados Unidos, o QI médio do norte-americano é para cima de 100. O QI médio do brasileiro é 83. O QI do chimpanzé chega a 91. O estadunidense, ele lê, o estadunidense pesquisa, tem mais seminários lá do que aqui. Então, se essa realidade é dos Estados Unidos, imagina a nossa. Meu Deus do céu. Mas piora, olha só. Desses pastores seniores, eles chamam de seniors. Quem que é o senior? É o 01, é o pastor titular, pastor presidente, que a gente chama aqui. Então, ó, 1/3 desses pastores titulares acreditam que, olha a lista, relações sexuais entre duas pessoas solteiras que acreditam que se amam é moralmente aceitável. Outra coisa que eles acreditam, a determinação da moral, da verdade moral, cabe a cada um. O importante é ser feliz. Você tem a sua verdade, não é a Bíblia, a nossa regra de fé e prática. Gente, isso é Estados Unidos, tá? Sim, o Espírito Santo não é uma entidade viva, mas um símbolo de poder, presença ou pureza de Deus. Uma energia. Uma energia. Uma energia. Ter fé é mais importante do que qual fé você tem. A reencarnação é uma possibilidade real. Uma pessoa geralmente é boa, uma pessoa que geralmente é boa, faz coisas boas o suficiente, pode ganhar um lugar no céu. Esses mesmos pastores, esse mesmo 1/3, não acredita que a vida humana é sagrada, a favor do aborto. Eles não acreditam eles não acreditam em mordomia, eles não acreditam que a riqueza é confiada em indivíduos para serem administrados para os propósitos de Deus. O que você faz com o seu dinheiro, se você paga prostituta, se você compra drogas, o problema é teu. Tá? Eles não acreditam que as pessoas nascem em pecado e só podem ser salvas pela obra de Jesus Cristo. Gente, eu não estou falando de neófito, eu estou falando de pastor titular. Pastor titular. Isso, aí piora. Aí você fala o seguinte, tá, mas olha só o estrago. Porque eu falei de 1/3 de pastores, certo? Mas são pastores que têm um público, que têm visibilidade, que são referência. Então, olha o estrago. Olha só o estrago que 1/3 fez. Desculpa. A grande maioria, olha, 69% dos americanos se identificam como cristão, mas apenas 6% possuem uma cosmovisão bíblica. 1/3 de pastores eliminou 94% dos cristãos. Só 6% aplica a sua vida. Olha o estrago. Olha o estrago. É por isso que Paulo vai escrever a Timóteo. Existem falsos mestres no meio de nós. É preciso fazer com que se calem. 62% dos cristãos, 60 a cada 100, 6 a cada 10 cristãos afirmam que o Espírito Santo não é um ser vivo real, mas um símbolo de poder. 3 a cada 10 cristãos acreditam que irão unicamente no céu devido à confissão de pecados, aceitando Jesus como seu salvador. Ou seja, 7 a cada 10 não acreditam. Uma minoria de pastores, por estar numa posição de referência, está anestesiando para o inferno uma maioria de cristãos. Mas piora. Entre 4 e 5 cristãos acreditam que o diabo, ou Satanás, não é um ser vivo, mas um símbolo do mal. Ué, eles acreditam que o Espírito Santo é energia, o diabo deve ser só energia. Mas agora piora. Entre 2 e 3 cristãos de todas as faixas etárias acreditam que quando viveu na Terra, Jesus era humano e cometeu pecados como nós. Entre 2 e 3 cristãos, gente, cristão dos Estados Unidos, tá? Eles leem uma média de 10, 12 livros por ano. Imagina o Brasil. Segundo pesquisas recentes, apenas 8 a cada 100 brasileiros conseguem ler, interpretar e aplicar corretamente um texto que é que lê. Entre 2 e 3 cristãos acreditam que a Bíblia é inerrante e inspirada palavra de Deus. Essas são as informações que eu queria compactuar. Se os Estados Unidos assim, imagina aqui. Pedrão, então, quando a gente falou ali, quais são os maiores erros que os pregadores cometem nos dias atuais, eu vou voltar um pouquinho do que você falou para chegar onde eu quero. Infelizmente, ainda mais eu vou dar o exemplo do Brasil. Me diz assim, eu acho muito difícil alguém que não conhece Jesus. Quem é Jesus? Nem que seja só por Natal. Quem é Jesus, Pedrão? Pô, não é aquele cara que faz aniversário no Natal? Nem que seja por isso. No Brasil, ok?
Mas eu sempre estou falando lá na escola bíblica, no seminário, que a nossa igreja tem um seminário também básico, assim, que a gente instrui para a galera crescer em conhecimento. E tem uma galera que já sai do nosso seminário indo começa a curtir tanto que vai fazer realmente teologia, né? E aí é aquilo que a gente estava falando antes de gravar, a satisfação de ter isso, né? Mas assim, as pessoas conhecem quem é Jesus, mas elas não tiveram um encontro com Jesus, Pedro. Eu diria, eu vou além, eu acho que elas nem sabem. Vamos tentar fazer um exercício, sabe? Quando pensa em Coca-Cola, a gente pensa no urso branco lá, no meio da neve, nos comerciais. Ruffles, batata da onda. Nossa, resgatei esse comercial, velho. Jesus. Foi longe. Talvez por tradição católica, Jesus crucificado, Jesus manjedora. Mas Jesus não é Deus, Jesus não é rei. Jesus não vai voltar. Jesus é o filho, é o servo sofredor. Tá, mas ele não é o Senhor soberano que vai voltar estalando um chicote. Não é o Jesus de Apocalipse com a barra ensanguentada, com a barra da sua roupa ensanguentada com o sangue dos seus inimigos. Mas quando eu falo conhecer, é conhecer igual que fala assim, Pedrão, tu conhece fulano? E tu fala, cara, sei quem é. Não sabe. Eu não tô falando de conhecer de intimidade. Intimidade é outra coisa, cara. Se conhecesse, eu tenho para mim que se conhecesse, não teria tanta manipulação, tanta negligência com a Bíblia. Teria um pouquinho mais de temor aí, sabe? Sim. É a percepção que eu tenho. Eu vou dar um exemplo do meio pentecostal que eu mencionei. Eu era criança. Uma profetisa, famosa profetisa, tem as irmãs do Coque. Uma irmã do Coque, eu estou generalizando. Muitas dessas mulheres foram bênçãos da minha vida, resposta de oração. Mas no meio, em que se foca mais no espiritual, em detrimento do bíblico, em detrimento do racional ali, você contribui para muitos problemas. E o inverso também é verdadeiro. Se você está com racional demais e você filtra o Espírito Santo, tem problemas. Mas quando não tem equilíbrio. Chegou para mim, eu era criança. Meus pais davam mesada para mim, as minhas avós me davam um dinheirinho de vez em quando, eu ia montando poupança, caixinha, aquele cofrinho. Deus mandou você dar para mim, senão ele vai te amaldiçoar. Eu fiz na hora. Fala tu. Pô, meu porquinho, pô, tá cheinho. Tu deu meu porquinho? Eu só foquei na maldição, falei, eu não quero apanhar de Deus, tá aqui o dinheiro. Tu entregou? Lógico. Eu não queria criança, né? Aí, você vai para Coríntios, está lá o Tribunal de Cristo, responderemos sobre todas as nossas palavras e obras. Eu quero estar lá, eu quero ver essas pessoas. Porque é fácil você fazer isso com pessoas, com crianças. Por que tem tanta manipulação, tanta censura? Sim. Porque eu e você, pessoas que estudam, que abrem a Bíblia, nós somos uma ameaça, é óbvio, a gente vai expor que são mercenários, mercadores da fé. Claro. Tenho para mim que... Lembra lá de João, em Apocalipse? Ali estão os mártires, ali estão os que foram decapitados por causa de mim, já pronunciando que os muçulmanos fariam. Tenho para mim que vai ter ali, aqueles foram abortados, esses aqui foram que vocês falaram que eu ia amaldiçoar se não desse dinheiro. Vai ter, precisa. Se Deus é justo, tem que botar os pingos nos is. É muita canalice, é muita manipulação, é muita sacanagem. Você deu um exemplo de como quando você era criança, mas infelizmente dentro da maioria das igrejas, só a gente olhar esse modelo que você trouxe, esses dados, o quanto o pessoal ainda é infantil e cai. Ele pode não ser mais infantil de idade, ele talvez não tenha mais 7, 8, 10 anos como o Pedrão tinha quando aconteceu isso. Mas o cara tem 40, só que ele ainda continua sendo infantil na mente dele. Infantil no conhecimento dele. Eu queria conversar de assuntos mais profundos, eu queria dar alimento sólido, eu tenho que ficar dando papinha para vocês. Então a gente podia estar discutindo caminhada cristã, como que a gente impacta a sociedade, elimina injustiça social, mas não, tá aí. Eu tô falando, não tô pauta política, não. Mas você pega Isaías, por exemplo, Malaquias, eles estão sempre condenando práticas injustas, juízes corruptos, que vendem decisões, enfim. Claro. Eu comentei também lá na frente, né, de quando as mulheres helenistas não estavam recebendo, e só elas reclamando, porque só quem era judia estava. Ali também tem o ser humano.
O ser humano tem essa capacidade de ser ruim por causa do pecado, Pedro. Então, você ter esse cuidado e fazer o certo dentro da Bíblia, eu acho que o maior erro que a gente estava falando, o maior erro, infelizmente, é das pessoas não quererem ter um relacionamento com Cristo, cara. Paulo escreveu, né, que as pessoas, em determinado tempo, teriam coceira no ouvido para ouvir o ensinamento que quer. Então, é o que algumas pessoas perto de mim dizem, né? Só existe circo onde tem palhaço. Claro. Ou só existe palhaço onde tem circo. Os dois Então, assim, tem muita pessoa que quer essas besteiras, que quer a batalha, que quer o Van Helsing caçando o demônio, e que quer teologia da prosperidade, isso escambo com Deus. E a briga que a gente compra, e a briga que eu compro, não é com essas pessoas aí. É com aquele talvez dois, que estejam enganados ali no meio. Aquela pessoa que volta para casa e fala, mas não faz sentido, porque eu estou aplicando aquilo que o pastor ensina e prega para mim, só que eu não estou experimentando as bênçãos que Deus prometeu. Tá tendo algum problema, não bate. E realmente não bate, não vai bater. Nem vai bater, gera frustração psíquica, psicológica, emocional, espiritual, chega no mental, pode causar depressão, burnout, doença psicossomática, você começa a ficar estressado, você fica com insônia, o que está acontecendo? Talvez o problema seja eu, porque a caminhada cristã ela já é difícil. Aí chega um monte de besta que dificulta ainda mais. Não, a pessoa, cara, deve ficar pensando, o que eu estou fazendo de errado para Deus? O que eu estou deixando de fazer? O que cara, o pastor falou, e eu juro, eu estou fazendo tudo certinho, mas o problema está no ensinamento que ele está recebendo, né? E, cara, o que mais me assusta é que esses caras, eles brincam tanto, e a palavra vai deixar tão claro como a pessoa que tinha, entre aspas, né? Eu acho que todo mundo aqui que está vendo vai entender, esse poder de ensinar, esse poder de falar em nome de Deus, e você ser pedra de tropeço para tanta gente, cara. De você... Imagina assim, você vai falar, Senhor, como a gente vê, tá muito no meio neopentecostal, Senhor, eu preguei no seu nome, eu tinha multidões, eu curei no seu nome, e ele fala, só aparta de mim, porque eu não sei nem quem você é, cara. E aí, é tão absurdo isso, que para você ver como é que eles não estudam nem o básico, porque eu teria muito medo de falar alguma coisa que não está na Bíblia. E claro, a gente pode errar, né, Pedrão? A gente está sempre montando aula, dando aula, falando. A gente pode errar. É normal, a gente é ser humano. Mas assim, errar porque talvez faltou aquele conhecimento, você não sabia exatamente aquilo. Ou a gente falhou, entendeu errado um certo assunto, mas o temor que a gente tem é de tipo, como é que a gente vai ler o que Deus vai fazer, ou a proporção que ele vai fazer com quem ensinou os filhos dele de maneira errada, e você querer ensinar de maneira errada, para mim é muito absurdo. É você ver que esse cara realmente ele não tem nenhum temor, nenhum tremor, e na verdade, como esses pastores que você falou, né? Será que Deus realmente existe? Talvez virou só um negócio, só uma profissão. Aí eu só tenho pergunta que você fez, será que Deus realmente existe? Aí a gente entende o alto índice de desigrejados atualmente. Existem pessoas que não querem ser confrontadas, querem ficar sozinhas e viver do seu jeito? Sim. Mas tem muita gente que tá cheio e não tem saco para isso. E realmente, cara, é insuportável. Eu vou dar 2 exemplos aqui, que às vezes as pessoas pensam, mas isso é tanta besteira. Não, não é besteira. Eu vou dar 2 exemplos aqui que eu experimentei pessoalmente. E eu fico entre a tristeza e a raiva. Na época das últimas eleições presidenciais, uma das minhas alunas mandou um áudio para mim chorando. E quando eu digo chorando, de soluçar. Porque ela queria votar em determinado candidato. E a família, e a igreja, e o pastor veio dizer para ela que se ela votasse nesse candidato, ela ia para o inferno. Então ela veio em pranto perguntar para mim se ela estava realmente condenada ao inferno por causa disso. Pedrão, onde está na Bíblia que se você votar no candidato contrário do pastor, você está destinado ao inferno? Então, mas olha só, aí que entra a manipulação que a gente fala e não ensinar a Bíblia.
e as pessoas viram massa de manobra para esses gurus e tanta besteira. Ela realmente acreditou que ela estava condenada ao inferno e ela veio buscar ajuda em mim. Claro, cara. Gente, eu não pude dar um abraço, porque ela mora 3 estados de distância de mim. Eu tive que abrir a Bíblia no Beabá, que a salvação é pela fé em Cristo. Eu virei para ela e falei, olha, você pode antecipar o inferno, dependendo de quem você vota, mas tua salvação ninguém tira, minha irmã, ninguém tira. Claro, Brincadeiras à parte. Mas olha só, a ideia de salvação não estava nem nítida para ela. Uma senhora, mãe, vó, de décadas de caminhada cristã, não sabe o beabá, coisa que a gente aprende em escola dominical, quando criança. Ou deveria aprender. Ou deveria aprender. Afinal, os dados que você deu é de 1 a cada 10 ensina certo. Então, a probabilidade é de 90% de dar errado, né? Olha lá. Aí, segundo exemplo, pessoas que fazem doutrina em cima de experiência pessoal. A gente reduziu o cristianismo aqui no Brasil, a pode ou não pode, faz não faz. Eu sou cristão, eu não traio minha esposa. Parabéns por fazer o mínimo. Olha como é que você é espetacular, hein? Aí esse exemplo que eu vou dar é de alcoolismo. Sim. Tem uma igreja aqui em Curitiba que do corpo pastoral, 85% teve problema com alcoolismo. E quando eu digo problema com alcoolismo, não é nada leve. É assim, um deles, com 20 anos, teve 3 ataques cardíacos, o outro, a esposa, tinha que buscar desmaiado no meio-fio, o outro estava largado em mesa de boteco. Nível hard. O que eles ensinam? Domínio próprio, que é fruto do espírito? Moderação? Não. Eles ensinam que Jesus pecou porque multiplicou o vinho e que beber, se você comprar... Calma aí. Eles falam que Jesus errou aí, quando ele fez o vinho? Eles não dizem com todas as letras, mas o que eles ensinam é, se você bebe, você está em pecado, se você bebe, você faz pacto com demônios. Entendi. Jesus está em pecado e tem pacto com demônios. Mas, olha, vou mudar de idiota agora. Tá? Mas Jesus não transformou em suco de uva, não, cara? Gostou dessa, né? Tu gostou dessa, né, Mila? Tem gente que defende isso. Você nunca ouviu ninguém? Cara, já tem ouvi. Um cara muito famoso na internet. A gente não precisa falar nomes aqui. Sim. Muito famoso, muito. Aí toda vez que eu pergunto... Entende claramente que é suco, que não é vinho. E aí quando a gente pergunta, quando eu particularmente pergunto, se a Bíblia não disse o que deveria ter dito, então por que o Espírito Santo não me inspirou a escrever o que deveria ser escrito? A pessoa da tela azul do Windows e para. Mas olha só a desgraça que eu experimentei. Conheci um senhor dessa igreja, recém-convertido, do alcoolismo, porque um desses pastores que veio desse ambiente resplandeceu a glória de Deus. Como? Deus me tirou, de graça recebi, de graça dareis. Ele foi ao boteco, tirou alguém de lá, discipulou. Sabe o que eles ensinam? Moderação? Não. Domínio próprio? Não. Eles ensinam, não pode. E aí fui tomar um café com a minha esposa na casa dele, e eis que ele solta, eu queria poder falar de Jesus para esse vizinho, mas eu não quero conviver com ele. Falei, como assim? Só vai lá, se ele for chato e tal, você não precisa ser melhor amigo, mas vai lá, conversa. É porque eles bebem, né? Ele já me chamou para churrasco, mas eles bebem. Falei, mas você não precisa beber junto. Mas é que eles ficam bêbados. Eu fui apertando, ele ficar sem resposta, ele disse a frase, não gosto de me misturar com essa gente. Eu fiquei tão bravo que eu falei, você é um miserável canalha. E ele é um senhor, 60 e poucos anos. Ele olhou assim, a esposa assim, eu falei, você é um canalha. Porque graça para você e condenação para os outros, né? Então, glória a Deus que um pastor foi lá no boteco e tirou você. Mas agora que você é salvo, você não quer salvar outros, né? Você quer condenar o inferno, né? Pois a gentalha aqui é você, seu miserável Satanás. Afinal, ele não bebe mais, né? Afinal, ele não bebe mais, então agora ele é santo, né? Olha só, eu fico bravo, eu fico tão irritado, me altero. Mas olha só o efeito de um ensino satânico, doutrina de demônios, que é o que os apóstolos vão dizer. Porque é o seguinte, gente, todos nós temos as nossas lutas. Eu tive um passado com pornografia, tem coisa que eu não posso ver, tem coisa que eu não posso chegar perto. Claro. Agora, porque eu tive problema na área da sexualidade, eu tenho que fazer uma doutrina de celibato? Então o casal não transa, porque vai que você vai viciar em pornografia? Vamos castrar, então, os jovens. Cortar o pênis dos jovens, então, porque pode ter problema na área da sexualidade. Então, gente, você vê, olha só a desgraça.
A nossa referência, que deveria ser Jesus, que deveria ser os santos, os apóstolos, eles não são referência. A referência é o cara que teve ataque cardíaco com 30 anos. Ele não é referência para nada, ele é referência do que não fazer. Mas eles tiram coloca como santarrão. É como exemplo, né? Ele começa a ser a própria Bíblia. Tipo, eu sou a Bíblia viva. Por quê? Porque o que aconteceu comigo agora não é mais uma exceção, é uma regra. Olha lá. Beleza? Não é Jesus a regra? Não é Jesus? Então, infelizmente, porque assim, como tu falou, Pedrão, cara, a galera lá tinha problema com bebida. Eu não bebo nada. Eu, Hanan, não bebo nada. Não dou com álcool, cara. Não gosto de nada. Só que assim, eu sempre sou a favor do seguinte: ensina coisa. Agora, esse cara realmente, esse que você visitou, tinha problema com álcool? Não toque em álcool. Até porque se você sentir o cheiro, talvez aquilo não faça bem para você. Só que você não pode botar isso como regra para todo mundo. Isso. E olha só como é rápido. O pastor titular que teve, o ex-pastor titular que teve 30 ataques cardíacos lá com 20 anos, discipulou pastores e pegou em boteco e salvou eles. Fez bem. Só que o ensino herético dele fez a geração de salvos seguintes não querer se misturar com jantar. Então, de uma geração para outra, ninguém mais vai em boteco salvar as pessoas e tal. E ninguém mais vai lá salvar, porque não se mistura com gentalha. Já virou teologia de bolha. Sim. Olha a desgraça. Sim. Essa galera que fala assim: eu não vou no churrasco da minha família porque minha família bebe. Né? Eu não vou. Mas se você deixa de conviver com a tua família por uma coisa dessa, você é um babaca. E como é que tu ganha a sua família? Né? Como é que você mostra que realmente você mudou? Pô. Com certeza. Com certeza. O que a gente mais vê são os não cristãos admirando os cristãos do Brasil pelo trabalho que eles fazem, o tanto que eles realmente são uma bênção socialmente, ou tem ranço, porque é um bando de chato, palpiteiro que fica extorquindo. Sim. Cara, a visão do cristão hoje é bem ruim, né? É bem ruim. É muito, muito péssimo. Cara, mas olha, a gente falou aqui sobre esses erros, sobre tudo que está acontecendo, mas vamos pensar na galera que quer realmente fazer o certo, Pedrão. Então, o cara que realmente fala assim: cara, eu quero pregar para Cristo, eu quero pregar as Escrituras, eu quero fazer o certo. Quais são os conselhos que o mestre, o professor Pedrão daria para essas pessoas, cara? Que querem, falam assim: Pedrão, eu quero fazer e eu acho que eu posso melhorar e crescer nisso. Como é que eu posso fazer isso? Quais seriam os conselhos que você pode dar para quem quer começar? Primeiro conselho: perguntar não apenas para si mesmo, mas em oração também, para o Espírito Santo testificar quais são as suas motivações para você pregar. Amém. Isso vai fazer sentido já nos próximos pontos. Por quê? Pode ser que seja uma motivação pessoal. Eu acho tão nobre, eu acho tão bonito, eu quero poder contribuir porque eu admiro Hernandes Dias Lopes, eu admiro quem faz isso, e tá tudo certo. Mas se não for para a glória de Deus, em primeiro lugar, provavelmente vai dar problema por causa dos próximos conselhos. Segundo ponto. É difícil, preciso pensar as palavras certinhas aqui. Se você prega, pegando o ponto número 1, para a glória de Deus, você precisa depender. Conselho número 2, dependa exclusivamente de Deus. E quando eu digo dependa de Deus, é em todas as áreas. Dependa de Deus para te capacitar. Dependa de Deus quando você for estudar. Dependa de Deus com o que vai acontecer com a sua vida, ministerialmente e socialmente. Porque, ponto número 3, pregue a Bíblia. Pregue a Bíblia. E quando a gente abre a Bíblia, nós vamos comprar brigas. Nós vamos mexer em vesperos. Nós vamos tirar o tapete e ver a sujeira que está ali. Pessoas vão ficar incomodadas. Pessoas que têm poder sobre a nossa vida. Pessoas que têm influência sobre a nossa vida. E pessoas que são próximas a nós. Ponto 4. Esteja disposto a sofrer toda e qualquer consequência pela glória de Deus, pela palavra pregada. Eu não estou dizendo pregue de qualquer jeito, fale de qualquer jeito, tem que falar, tem que dar tapa na cara mesmo. Não, tem hora que a gente precisa pregar mensagens difíceis.
Mas, com sabedoria e amor, pregando a Bíblia, esteja disposto a sofrer toda e qualquer consequência. Ser mandado embora de sua igreja, perder, mesmo que temporariamente, ou para sempre, contato com pessoas que você ama, sejam famílias ou não, porque sem essa percepção de que o que a gente faz, no caso, pregar a palavra de Deus, é para a glória de Deus, é para a honra de Deus, é para a edificação do corpo de Cristo, a gente vai se prostituir moralmente. A gente vai se tornar mercenários da fé, que é o termo que Augusto Nicodemos diz, que aceitam dinheiro para pregar só algumas palavras, só algumas mensagens, mas não pregam a Bíblia como um todo. Então, o nosso compromisso tem que ser, em primeiro lugar, com Deus e, em segundo lugar, com o que vai acontecer com a gente. É o que Paulo escreveu em Filipenses. Tudo posso suportar naquele que me fortalece. Ele pôde passar fome, ele pôde ter banquete, ele pôde estar desabrigado, ele pôde morar bem. A gente precisa estar disposto a isso, a pagar qualquer preço. Que é o que eu vou chamar de desapegar. Então, se você, último conselho, desapegue-se. Se você quer seguir no ministério da pregação e do ensino à palavra de Deus, você precisa aprender a se apegar em Cristo e estar desapegado da sua vida. Sim. Como os apóstolos fizeram. Caso contrário, na primeira briga, no primeiro confronto, a primeira crítica, você vai reduzir, você vai deixar de pregar algumas palavras. Isso não pode ser feito. Exatamente. Então a gente precisa desenvolver com o Espírito Santo o que eu vou chamar de casca grossa, musculatura espiritual. Não negociar princípios, não negociar versículos. Sim. Porque se Jesus nos comprou com o seu sangue, a gente precisa lembrar que quem compra pessoas é dono de escravo. Nós somos seus escravos. Ele não nos relaciona como tal, porque ele nos ama, então ele nos adota, mas a gente precisa lembrar que a nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Isso é dependência. Se somos servos, temos um Senhor, né? Isso. Se somos servos, temos um Senhor. É que, infelizmente, as pessoas não querem associar isso, mas é uma coisa bem simples de se entender, né? Sabe por quê, Hanan? Montar uma biblioteca pessoal é fácil. Ler o contexto é fácil. Temos muitos livros, muitos bons livros, tem o Logos, plataforma online, tem pregação no YouTube para te inspirar. Isso é fácil fazer. Atualmente isso é fácil fazer. Mas se manter, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecer em fé, inabalável, pregando a palavra de Deus, isso precisa, tem que ser macho. Sim. Verdade. E isso é o mais importante. Tendo isso, Deus pode te enviar para qualquer lugar, filho. Show. Vamos continuar. Ó, tá aqui, ó, o livro do Pedrão. Aí. Aí, ó. Aqui também. Pregação expositiva e a defesa da fé. Pedrão, antes de eu te fazer essa pergunta, como é que a galera consegue comprar teu livro, cara? Ele está disponível na Amazon. E qualquer coisa, eu tenho alguns disponíveis comigo. Você pode me achar no Instagram, @paulo.pedrão. Paulo.pedrão, beleza. Tu tem mais livros, não tem? Também. Ele tem e-book também. Show. Eu tenho outro também. Eu preciso fazer uma segunda edição dele, porque esse aqui eu fiz quando eu estava antes de terminar o bacharelado. Eu sabia que eu ia seguir carreira acadêmica, isso conta ponto. Eu escrevi esse aqui. Seja feito a sua vontade. O segredo de uma vida segundo o coração de Deus. Esse aqui eu falo sobre a importância de Cristo estar no centro das nossas vidas, e cada capítulo é uma área diferente da vida. Legal. Então, já falando do livro do Pedrão aqui, a gente tem vários, eu tenho vários outros aqui que falam sobre pregação, exegese, hermenêutica, mas indica aí, cara, professores e livros que sejam interessantes para essa galera que quer cada vez aprender mais sobre pregação expositiva, cara. Brasileiro, a gente tem o nosso querido professor Gus, ele tem alguns livros sobre isso. Eu gosto muito dos presbiterianos, então o Nicodemos Hernandes Dias Lopes, ele seria talvez o maior nome disso. O livro dele, Pregação Expositiva, Importância para o Crescimento da Igreja, é um livro maravilhoso, bem completo. Sim. E outros nomes estrangeiros, John Stott, Piper, Russell Shedd, Keller, Spurgeon, Lloyd Jones, eu acho que esses aí não tem nem o que conversar. Essa aí é a nata, é o creme de la creme. Tu deu o combo, cara. Cara, o Gus, eu vou te falar, o Gus foi um dos motivos porque eu escolhi a Fabapar, cara. Porque eu já no seminário,
Por exemplo, eu usei a introdução dele ao hebraico. Então, tipo assim, eu já via muita coisa. O Brasil é dele, cara. A gente fala... E são famosos, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Felipe Pereira, mas o Gusto, no meio batista, ele tá no mesmo patamar desses caras, é a mesma prateleira. E aí, quando eu olhei assim, eu tava tipo, poxa, o que eu vou fazer? Eu já gostava da Fábula Papo, porque eu já tinha estudado lá, tinha feito pós. Só que aí eu falei, cara, eu posso estudar com o Gusto, cara. E aí, o Gusto foi um dos motivos, e a linha que eu escolhi, um dos motivos é porque eu poderia estudar com o Gusto. E estudei com o Gusto, cara. Que maravilha, né? É um cara assim, extraordinário. Extraordinário, é um cara super humilde. E, cara, tem muita coisa do Gusto aí. A humildade dele constrange, né? A gente vê pessoas que não chegam nem no tornozelo dele, que são e ele, com tudo que ele já construiu para a glória de Deus e profissionalmente, ministerialmente, aquela humildade. O Gusto é impressionante. Chama de meu irmão. Não, e às vezes que eu, tipo, estive aí, né, na faculdade, porque você mora aí em Curitiba, né? Eu tenho que ir de 6 em 6 meses. E aí, cara, às vezes que eu encontrei ele ali no pátio, e aí tu fala com ele assim, tipo, eu falei com ele a primeira vez meio constrangido, e ele te trata como se já te conhecesse há muito tempo, cara. E aí tu fica assim, cara, tu só fica mais constrangido. Fica mesmo? Só fica mais constrangido, né? E, cara, uma última pergunta pra gente aí, que eu sei que tem que começar a trabalhar, né? Cara, qual é o legado que o Pedrão, o Paulo Henrique Pedrão, quer deixar como um cristão, cara? Qual é o legado que o Paulo Henrique Pedrão quer deixar? Fala aí pra gente, irmão. Se Deus me conceder, eu quero, na medida do possível, formar novos bereanos. Amém. Amém. Tô conseguindo. No meu pequeno e simples círculo, eu percebo que tá dando resultado. Aqueles cristãos que não aceitam mais qualquer coisa, já tá antenado, tá lendo a Bíblia, que já impacta o casamento, já impacta o relacionamento com o cônjuge, já impacta o relacionamento com os filhos. Novos bereanos, para a glória de Deus. Às vezes a gente pensa sempre no macro, né, Pedrão? De tipo, eu quero fazer isso e quero atingir o mundo inteiro. Mas talvez você atingindo o seu núcleo, do seu núcleo vai atingindo outros, e um dia isso atinge o mundo inteiro. Acho que você conhece o Jordan Peterson. Ele ficou famoso ultimamente. Sim. A frase que ele mais repete é: arrume seu quarto. Você quer mudar o mundo, tu não arruma nem tua cama, cara. Né? Então, primeiro, estica tua caminha ali, depois tu pensa em mudar o mundo, né? Isso! É verdade. Dá uma olhada na sala, vê se não tem louça. Exatamente. Você já amou tua esposa hoje? Já teu marido? É isso aí. Aí você vai expandindo aos poucos. Isso, a gente normalmente está falando em pregação, né? A gente pensa no holofote do público, todo mundo olhando e tal, mas até chegar lá, meu filho. É muita coisa, né? É muita coisa que tem que andar. Cara, seja um invisível para a glória de Deus. Amém. Pedrão, eu só posso te agradecer, irmão, pelo seu tempo, por você ter se disposto a isso. Já vou estar em Curitiba pra gente almoçar. Tu tá me devendo um almoço, tu sabe disso. Tá gravado. A turma inteira também, né? A turma inteira lembra. Então, você tá me devendo almoço, vou cobrar meu almoço. Combinado. Cara, mas a gente vai sentar e vai almoçar e ter esse tempo. A gente conversou muito da outra vez que eu fui. E, pô, já te falei isso. Falar aqui pra galera ouvir também. Foi uma grande satisfação em conhecer você. E a gente não fala tanto que a gente não tá perto, mas eu acho que às vezes a gente tá falando mais do que muita gente que tá do lado, né? E a gente tá com esse laço. E eu acho que é natural. Aos pouquinhos a gente vai aumentando cada vez o nosso laço aí. Então é um prazer, irmão. Te conhecer, é um prazer você ter aceitado. Cara, foi por coincidência que a gente se conheceu, mas é por escolha que a gente tá caminhando junto. Verdade. E já te falei, né? Então eu quero te chamar para gravar várias vezes. Então você que tá vendo o Pedrão hoje, se o Pedrão aceitar, já tem meu sim, já tem meu sim. Ele disse que vai aceitar, então vocês vão ver muito Pedrão aqui, em nome de Jesus, pra gente cada dia aprender mais, né, Pedrão? Eu acho que a gente
tá cada dia desenvolvendo mais um pouquinho. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Um beijo na sua família. Um abraço. Beijo na sua família. Vou deixar suas redes sociais aqui para a galera te achar. Lá na Fabapato dá aula EAD também, ou só tá dando no presencial? Na verdade, por enquanto, é misto. Eu tô mais no EAD, mas eu dou algumas disciplinas no presencial também. Então, vou deixar também aqui da Fabapá, porque se você gostou do Pedrão, quiser ter aula com o Pedrão, vai caçar o Pedrão lá na Fabapá. Já entra na Fabapá falando qual é o curso que o Pedrão dá, porque eu quero fazer aula com o Pedrão. Já vou deixar aqui também pra galera te achar aí, irmão. Obrigado, cara, de verdade. Tamo junto, amo sua vida e Amém. Vamos cada dia mais estar junto, irmão. Amém. Valeu. Um abraço.